É lógico que naquela hora que ele bota o Pablo Lúcio ali de lateral, cara, o Pablo Lúcio é um jogador lento. Não era para ser assim, era para ser algo muito mais tranquilo e devido à ruindade de um time, né, com a confiança abalada, aquela coisa toda, o Flamengo se encontra numa situação de repente, rever aí o planejamento e prejudicar o que estava sinalizado, né, para o restante do ano. Então, esse desempenho ruim, péssimo, né, inaceitável, ele não tem só reflexo no Campeonato Carioca em si, mas no que vem pela frente. Que o Flamengo, de repente, pode precipitar uma situação e isso lá na frente prejudicar o time do Flamengo. Né? Então, assim, não era para ser assim, definitivamente. Como o André falou, o Flamengo jogou contra times abaixo da crítica, time eco mesmo, time ruim. E o time do Flamengo é ruim, muito ruim. E aí, Letícia, só para não me tornar repetitivo, eu quero abordar a questão do Carbone, tá? O cara foi expulso com 10 minutos de jogo. Sendo que já deveria, na minha opinião, ter sido expulso na primeira falta. Primeira falta era para expulsão. Aí o juiz passou um pano, tal, depois, aos 10 minutos ele comete a segunda falta, ali não dava. E aí o que aconteceu? O Volta Redonda com o Wellington Silva e o Vagninho deitou e rolou por ali. Você pega o lance do primeiro gol, ele acontece justamente no corredor que seria ocupado pelo lateral esquerdo e o quarto zagueiro, que é por onde o Catatá vai embora, né, para o primeiro gol do Volta Redonda marcado pelo MV. E aí tudo acontece por aquele lado. Tudo acontece por aquele lado. Ou seja, foi uma expulsão que prejudicou enormemente o Flamengo nesse jogo. Não estou falando que o Flamengo ganharia se o Carbone estivesse em campo, não dá para saber. Mas prejudicou enormemente o Flamengo. De forma clara o time do Flamengo. Então, é um jogador que já está aí na estrada há muito tempo. O Carbone disputou aquele torneio, né, nos Estados Unidos, acho que foi em 2024, no início do ano, jogando contra o Philadelphia. Então ele foi titular do time, na lateral esquerda. Então é um jogador que já deveria ter cancha, né? Para não cometer duas faltas, uma delas injustificável, e ser expulso com 10 minutos de jogo. Então assim, é uma situação horrorosa, terrível, terrível, que não se limita ao Campeonato Carioca. Acho importante registrar isso. Ela coloca em risco, e bastante risco, a campanha do Flamengo no Campeonato Carioca, mas ela pode comprometer tudo que foi pensado para o restante da temporada. Ou seja, o Flamengo caiu numa armadilha. Uma armadilha armada pelo próprio Flamengo. Porque já se sabia que o Flamengo ia jogar contra a Portuguesa, time ruim, Bangu. Nosso Bangu é um time horroroso. Horroroso. E o Flamengo perdeu. Com direito a gol do Garrincha com S. Sem jogar nada. O que é preocupante, como disse o André, é o desempenho. O time não joga nada, cara. Nada. Absolutamente nada. É um time bicampeão mundial. Na base. Time bicampeão de Libertadores, gente. Esses caras precisam acordar também. O técnico Bruno Pivetti vem fazendo escolhas discutíveis, além de discutíveis ruins, vem. Mas os jogadores têm muita culpa no que está acontecendo. Muita culpa no que está acontecendo. Uma situação inaceitável. Inaceitável, né? Ontem, inclusive, eu vou aproveitar o gancho então da sua fala, Bernardo, sobre o Carbone, porque na coletiva o Bruno Pivetti foi perguntado sobre como é que se deu nessa questão da expulsão, questão de vestiário, questão de planejamento de um Flamengo com a menos, e o treinador respondeu dando os créditos aqui ao Gabriel Orfan do Paparazzo Rubro-Negro, e a produção vai colocar na tela. Professor, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse hoje sobre a partida. Você teve uma expulsão muito cedo, com 10 minutos de jogo, você perde o Carbone, bota o Gustavo logo depois do gol, acaba tirando um meia, fica jogando num 4-2-3. Queria que você fizesse sua análise da partida de hoje. Boa noite. Realmente, a partida de hoje foi condicionada por termos perdido um jogador com 10 minutos de jogo, né? 9, 10 minutos. A partir daí a gente vem numa sequência forte, né? O adversário estava fazendo o seu segundo jogo e nós o terceiro, com uma diferença de 2 dias entre um jogo e o outro.
Então, o que já era tarefa difícil, por ser uma equipe com uma idade muito baixa, nossa média de idade de 18 anos, ficou uma tarefa ainda mais difícil com a expulsão, né? A partir daí, nós fizemos o possível para poder conter os ataques do Volta Redonda, que é uma equipe que estava disputando a Série B, desceu para a Série C, a gente sabia que enfrentaria um adversário pesado em termos profissionais, uma equipe com uma média de idade superior, e acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão. Dentro disso, a gente tentou fazer o melhor para poder sair daqui com o resultado. Infelizmente, não foi possível, mas acredito que realmente seria outro jogo se nós estivéssemos confrontando o adversário 11 contra 11. Nesse ponto, André, por exemplo, até que situação tem uma responsabilidade do treinador e uma responsabilidade do jogador, porque dentro de alguns comentários da torcida, muito foi falado que o Carbone estava fora de posição. E eu acho um erro gigantesco de planejamento da base não ter um lateral esquerdo. Se você olha, você tinha o Zé Wellington, que foi dispensado porque a diretoria fez uma reformulação e entendeu que ele não estava à altura da questão técnica, do talento, né, que o BAP está tentando peneirar ali. E ele foi dispensado e negociado. De lá para cá, o Flamengo não fez uma única contratação nessa posição. Na rodada passada era o Johnny, e o Johnny também é zagueiro. Depois entra o Gustavo, e o Gustavo é lateral direito. E aí o Carbone é acionado sendo zagueiro, apesar que até na zaga eu acho que ele também tem algumas limitações. Então, até que ponto vem uma responsabilidade do treinador, que depois da expulsão demorou também de realizar a substituição e o Flamengo começou a ser mais pressionado ainda daquele lado, e até que ponto vem a responsabilidade do jogador, que, como você disse, é um garoto, mas um garoto que já tem consciência, né, de como funciona o futebol, posicionamento, como você falou, né, já entra no âmbito ali de um pré-profissional, faz filho e tal, enfim. Então, queria saber sua análise sobre esses dois pontos aí. A questão toda é que você olha pro campo e tirando um ou outro, você não vê nada. Não vê nada. Né? Então é lógico que naquela hora que ele bota o Pablo Lúcio ali de lateral, cara, o Pablo Lúcio é um jogador lento. De correr para trás. Ele é um jogador que tem que estar bem posicionado para interceptar passe, para pressionar o adversário, e não para correr para trás, né? No desespero ali, no setor. Ele acelerar do lado dele já era. Ele estava até adiantado, já era. Né? O Iago também não é dos mais rápidos, então complicou tudo ali. Então talvez ele tenha demorado a fazer a substituição, sim. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.